Hoje se un poco falou más claro um pouco mais claro, mais claramente, de lo que es do que é la obra de reclamo. a obra de La reclamação. obra de reclamo A obra de reclamação conlleva una abarca, trayectoria, abrange uma trajetória, una obra en medio del pueblo uma obra no meio do povo y una finalidad. e uma finalidade, um Llevarlos a la objetivo: cena de las bodas del Cordero. levá-los para a ceia das bodas do Cordeiro. Así como la obra de la primera venida del Assim Señor como a obra da primeira vinda do Senhor fue para foi para darnos el nuevo nacimiento, dar-nos um novo obtener nascimento, el cuerpo teofánico, obter o corpo teofânico, nacer en el reino de Dios, la iglesia del nascer Señor, no reino de Deus, a igreja do Senhor, ser restaurados, ser restaurados, ser sacados del reino de las tinieblas, ser y colocados tirados do reino das en el trevas reino de e luz, colocados en no el reino reino de de luz, no reino de Deus, y perseverar, e perseverar, como perseveraron tal como desde el día de perseveraram Pentecostés hacia acá, desde o dia de Pentecostes até todos aqui, los até de cada hoje, edad todos os de cada fueron e perseverando, era perseveraram, foram perseverando e foram personas que estuvieron pessoas que creyendo estiveram que las crendo promesas se iban a cumplir en su edad. que as promessas iriam se cumprir Aos em mensageiros sua era. Até mesmo os Hablavam mensageiros como se fuera en falavam ellos, como se fosse y como neles si fuera el grupo e como se fosse o grupo en donde se cumplieran, se onde cumplirían esas promesas. onde se cumpria ou se cumpriria essas promessas. No hubo Todos. ni uno Não houve nenhum que deles deseaba que fuera en su que edad. desejava que fosse, que não fosse Hasta na el sua hermano era. Branham decía, "Yo Até o casi irmão me Branham extiendo dizia, eu quase me estendo para alcanzar. para alcançar. Vean, Todos estava desejavam na que fosse em sétima sua era. Vê, ele estava na Luego sétima era queda fuera y en la e brecha, depois donde ele hace fica la do lado de fora, aí na brecha obra onde de ele precursão. faz a obra de precursor, estava de cerquita. precursão, de anunciação. Casi tocaba Estava ahí esa bem edad. pertinho, quase ele tocava Pero essa era. Bem solamente pertinho, le porém, fue apenas lhe permitido foi permitido ir ir a una de las actividades. a uma das reuniões, das atividades, em só a uma, uma delas. luego Esteve ven em como uma ele baja allí. e depois vejam como ele desce aí. Y ya de ahí Y en ya, adelante pues estaría con Daí el em grupo, diante, pois, já estaria tanto com los o que van a grupo, resucitar con él, tanto os que como vão con el ressuscitar grupo com que ele, está como vivo, com o grupo que está para vivo, nunca más separarnos. para nunca mais nos Él estuvo en separar. un día. Ele esteve em um dia. Nosotros estamos disfrutándolo todos los Nós días. estamos desfrutando disso Ele veio todos um os dia, dias. e nós Ele veio estamos um chegando dia e nós todos os estamos dias. chegando todos os dias, Donde estamos tenemos chegando. oportunidad Onde de nós reunir. temos oportunidade de nos Y eso reunir. es un privilegio, E isso é um privilégio, una bendición uma tan y tan bênção grande. tão e tão Imagine-se grande, tão grandiosa. que ele veia Imaginem, tudo, ele tratava de bajar. ele via tudo, ele tentava Él descer, trataba de bajar y nosotros ele caminando tentava aquí, descer e nós caminhando por aqui, en el lugar donde él deseaba andando estar. por aqui, no lugar onde ele desejava Dígame si estar. usted eso no es una Me fale se bendición y isso un não é privilegio. uma bênção e Que onde o privilégio precursor para queria estar, vocês. você está. Que onde o precursor queria estar, parado. você está hoje, aí, de pé, En este piso neste donde él deseaba chão, bajar. onde ele você está desejava aqui. descer. E você está aqui. Eso es una bienaventuranza, Isso é uma bem-aventurança. E é predestinación. por No hay otra forma, predestinação, por não elección divina. tem outra forma, é Que por Deus eleição divina, haya não tem outro pensado jeito. usted y en Que mim. Deus tenha pensado em você, E que tenha usted pensado hoy em mim, e esté que viendo, você esté hoje entendiendo, esteja vendo, esteja recibiendo y entendendo, creyendo recebendo lo e que crendo muchos profetas o hablaron, que muitos profetas lo que falaram, muchos profetas o que muitos señalaron. profetas apontaram, Usted ser parte de eso. assinalaram e você No en fazer balde, parte el hermano Branham disso. decía, Não é em vão. O arrancar irmão por una esquina Branham y dizia llorar, ir pero de alegría, até de num gozo. cantinho e chorar, mas de alegria, de Porque regozijo, es de algo gozo, tan y porque tan grande, é uma coisa pero a la tão, misma tão vez tan grande, tão sencillo, grandiosa e y ao mesmo tan tempo tão sencillo, simples e tão que singela, si no vigilamos, decía el hermano que se Branham, não nos pasaría vigiarmos, por diz o encima. irmão Branham, Hoy se passaria habló de algo muy desapercebido em branco. importante. Hoje falou-se de algo Allá, muito, muito importante. Lá, No podía azotar la muerte, não podia açoitar a estava o morte, não cordeiro. podia açoitar, porque o cordeiro estava aí. y acá no podrá azotar la E muerte aqui porque não está el poderá león. açoitar a morte, porque está o leão aqui. E hay un misterio grande ahí, existe um grande Está sendo mistério abierto. aí que está sendo que aberto. cuando entendamos ese misterio Que tan quando grande, entendamos esse mistério Lo tão que grande, tão grandioso,
o que é esa fiesta de las trompetas para essa Israel, festa das que trombetas es bajo para el ministerio de Israel, Moisés y que é Elías, sob o ministério de Moisés es e el de séptimo Elias, sello para la é iglesia, o sétimo selo lo para a cual igreja, la e venida del isso é Señor. a Lo que es vinda el do séptimo sello Senhor. para la iglesia O que é o es sétimo selo la para a séptima igreja trompeta para é a Israel. sétima trombeta Y para recuerden que Israel. para Israel E lembrem-se que para cumple Israel se e se abre cumpre luego para de la fiesta de Israel e las se trompetas, abre se depois cumple da festa das trombetas, se fiesta de la cumpre expiación. a festa da expiação. Para Israel se cumpre. Y si hay Depois da expiación, festa das trombetas. E se entonces há tiene que haber expiação, se tem expiação, misericordia então envuelta. tem que haver misericórdia Y envolvida quienes nela. traen la misericordia E de quem Dios por traz a última vez misericórdia de Deus a la pela tierra, última vez Moisés y Elías. para a terra, Moisés O e sea Elias. que Ou seja, aqui el séptimo sello, que es la venida o del sétimo Señor, la selo, séptima que é a vinda trompeta, do que es Senhor, a sétima Moisés y Elías trombeta, para que é Israel. Moisés e Elias para Vean. Israel. Vejam, Tanto la iglesia como el pueblo tanto hebreo a igreja como quanto o povo recibirão hebreu receberão misericordia. misericórdia. Y por eso Y es que É bajo por isso que sob el debaixo séptimo sello do sétimo selo no podrá azotar não la muerte poderá a los escogidos. açoitar, a morte Não não diz o poderá Salmo, açoitar os escolhidos. Bajo Não tus diz no alas Salmo, estaré seguro. ¿Cuál sob es el Salmo? tuas asas estarei seguro. Qual é o Hay un Salmo? Salmo Tem um Salmo para isso. 91, Salmo 91. bajo tus alas. ¿Cuáles son las Sob alas? tuas asas, debaixo das Moisés tuas e asas. Elias. Quais são as asas? Y Moisés e Malaquías Elias. dice, E Malaquias en diz, sus alas traerá em suas asas trará salvación, salud, sanidad. salvação, saúde, O sea, cura. nos dará Ou el seja, cuerpo nos eterno dará y o corpo glorificado. eterno e glorificado. El séptimo sello, O sétimo selo. miren, hoy anoté una. Olhem, hoje eu notitas anotei, aqui. fiz as anotações, umas Hoy es el león de Judá. anotações aqui. Hoje é Leão de Judá. No azotará Não donde açoitará esté el león. onde esteja o leão. Não irá Essa era açoitar a onde palavra que eu esteja o leão. desejava Essas eram as falar-lhe. palavras que eu podia desejava lhes quedar-me com falar. isso. Não podia ficar Assim com que isso, já- com elas, assim que Y já. esperamos que esta semana E esperamos que durante Siga Deus essa semana abrindo-nos todo Deus continue nos lo que abrindo hay aí, tudo aquilo que existe de aí, esse mistério o que há aí desse que ya mistério está siendo abierto que já está sendo aberto a los escogidos de Dios, para os escolhidos está de sendo aberto Deus, a quienes está sendo estão aberto àqueles que estão sétimo debaixo do debaixo sétimo das asas de selo, Moisés e Elias, debaixo das asas de em donde Moisés a e de morte Elias, onde a morte no los tocará. não os tocará. Pronto Brevemente, se estará logo, abriendo una etapa se estará abrindo uma muy etapa importante, muito, muito lo cual importante. el pueblo ela- tiene que estar listo O povo hebreu tem, o Porque povo tem que estar pronto, o povo tem que estar cuando pronto está la porque presencia de Dios, quando a presença de Deus está, obrando, se presentifica, já em uma escala obrando, maior, trabalhando já numa aí o escala povo maior, tem que estar aí o povo tem de estar direitinho. bem direitinho. y E pronto cada vez entramos más. brevemente, y más, cada y vez más, entramos y por mais eso nos e están mais e mais. É por isso advirtiendo que nos desde estão tiempito, avisando, advertindo já faz um arreglem sua tempinho, vida. consertem Porque suas cada vidas. vez Porque cada vamos vez llegando a una etapa vamos chegando numa en donde etapa ya es la onde plenitud já de Dios en medio é a de su iglesia. plenitude Y de el hermano Deus Branham no meio da dice, sua igreja. O "Denme irmão una Branham iglesia diz, sin me pecado. dê uma igreja sem Y pecado usted verá lo que yo voy a hacer. e você verá o que eu O sea, vou que es una fazer. iglesia Ou pura, seja, santa, que é uma igreja pura, una santa, iglesia uma que igreja tendrá en medio de ella que terá no meio la dela plenitud de Dios. Lo que a fue visto plenitude de en Deus, la aquilo visión de que la foi carta. visto na visão da capa. El hermano Branham vio a la columna de fuego Que o descender irmão allí, Branham viu a coluna de al fogo descer cuartito de aí madera. no quartinho de madeira. Ahora vean la columna de fuego. Agora vejam a coluna de está en medio del fogo, pueblo, está porque no dice meio el do hermano povo, William, porque o irmão estava William já diz allí. que estava lá, aí, y estava en aí, algún momento, e em algum descendiu. momento desceu. y no sabemos E não sabemos cuándo exactamente eso quando exatamente é isso pase. aconteça, quando isso Por eso aconteça com exatidão. debemos Por isso, estar devemos estar apercibidos y apercebidos, pendientes a la voz de atentos Dios hoy, e alertas à voz de porque Deus hoje, grandes porque bendiciones nos grandes esperan. bênçãos nos esperam. Ya E eso sería ya a nivel E isso já seria a nível que se cumple donde se él decía cumpre, que onde ele serão dizia milagros que internacionais. serão milagres internacionais. ya está ocurriendo un milagro Já internacional. está acontecendo um milagre E é internacional, e el é abrir la palabra, o abrir a palavra, el abrir el misterio del séptimo o sello. abrir o mistério do sétimo Y como selo. decimos internacional, E como ya nós falamos internacional, uno habla porque una já palabra
uma pessoa, a gente fala Ahora, uma palavra agora, y ya en cuestión de minutos, e já em questão de en lo que se minutos, tarda Pito en subirlo, enquanto o Se Pito tarda demora em mais, subir ele e é fazer quem- o upload, ele é quem demora, ele é que fica el tiempo que se echa en o subirlo. tempo que, E já que todo ele o demorar em planeta subir, Terra já completo todo o recebe planeta o áudio. Terra inteiro recebe o Aquele áudio, que se ele se desejam demorar. Aqueles que desejam Aquellos que escutar, están aqueles bajo que el estão séptimo sello. sob debaixo do Y vean sétimo ese selo. milagro, ya está E vejam, ocurriendo. esse milagre já está Milagro, el acontecendo. milagro más grande, que es el Milagre, abrir o la maior palabra. milagre que é o abrir a palavra, Pero o luego vendrá maior essa milagre. etapa Mas de la depois vindicación virá dessa essa palavra, etapa da en vindicação, donde da já será confirmação dessa palavra, esos onde já milagros será físicos que esses se milagres físicos que se viendo, estarão porque él vio allí vendo, sanidad porque ele física. viu aí, ele viu lá Vea uma cura pessoa que física. estava em Veja, uma camilla, pessoa que levava estava mais de de 20 maca, de anos, cama, já levava y salir empujando la mais de camilla. 20 anos de cama e saiu empurrando homem a com maca ou a muletas. cama. Um homem com De seguro muletas, todos lo conocían, certamente todos conheciam ya sea de ele, la congregación o já seja da me lo hayan traído de congregação un lugar. ou que eu tenha trazido de E de um levava lugar ou tempo outro assim, lugar e talvez já e depois levasse vê-lo com tempo as com muletas isso, na assim, mão. dessa forma, Isso e é depois vê-lo com as testemunho de que muletas não na pode mão. ser, Isso é um espérate, testemunho algo de passa que aí. não pode ser, E alguma rápido coisa está perguntam, acontecendo "¿Pero aí qué dentro." sucedió?" E rápido ele pergunta, não mas sei. o que foi que aconteceu? Eu não sei. No sé qué pasó. Eu não Como sei o que al- aconteceu. Como reco- com La vista la recobró. aquele que recobrou a vista, ¿Qué tú piensas que teve es? a visão. O que tu pensas que é que é ele? Que Bueno, ele é? Quem que é ele é? profeta. Bom, que Porque é profeta. Porque No puede ser otra cosa. não pode ser outra O coisa. sea que Ou seja, que vean el testimonio de él. vejam, o Fue muy testemunho valioso, dele foi muito valioso. porque O decía, testemunho yo dele, lo que sé porque es una dizia, cosa, que antes era ciego y eu ahora que veo. sei é uma coisa. Antes eu era cego e agora eu vejo. Ele Y falava los assim. escogidos podrán decir, E yo os antes escolhidos poderão dizer, eu no antes veía, no entendía lo que era la venida não del via, Señor, não entendia pero o que era a ahora vinda veo. do Senhor, mas agora eu vejo. Y podrán preguntarle, E pero poderão ¿ustedes perguntar piensan para que ele, es? e o que vocês pensam que é? Bom, Tiene que ser, tem que ser, porque no puede ser de otra forma. porque não pode ser de outro jeito, de outra No forma. hará nada el Señor É Jehová profeta. sin que antes Não revele fará sus nada secretos a o sus Senhor siervos. Jeová sem que revele Los seus profetas. segredos a seus servos, E os profetas. Todo ha comenzado E de una forma progresiva. Tudo começou de uma Mira, na forma vida dos profetas progressiva. ha reflejado Olhem, a vida todo lo dos que Dios profetas estaria refletiu haciendo tudo aquilo que Deus estaria En la primera fazendo venida, en donde na él primeira mismo cumplió vinda, todo lo que onde ellos ele veio e hablaron de él. cumpriu tudo o que eles Y falaram en su dele. segunda venida, el E na cumplimiento sua de la segunda venida del vinda, Hijo o del Hombre con cumprimento sus da vinda ángeles, do Filho do Homem com seus Também anjos, viene a também cumplirse todo lo de vem se cumprir el Antiguo tudo Testamento con lo o del do Nuevo. Antigo Testamento como o do Por ejemplo, Novo. tomamos la vida Junto de com o do David, Novo. Por exemplo, tomamos a vida de Davi, Davi. pegamos a vida de Davi. Davi empezó a reinar começou a reinar a los 30 años, aos 30 anos. Davi começou a reinar. Reinou 7 años y medio por ahí, 7 anos e sobre meio Hebron, por aí sobre o en Hebron, Hebrón, sobre Judá. ou em Eso está Hebron en sobre Judá. Isso Samuel, está em Samuel, o segunda de Samuel, creo que ou segunda de Samuel, acredito que é segunda de Samuel. Mira a ver si Julián, porque Julián es más rápido. Vamos ver, Julião é consiguiendo muito mais rápido achando a cita. assim as citações Segunda de Samuel, da creo que Bíblia. está. Segunda de Samuel, eu creio que está em segunda de Samuel. Isso. Luego Depois reina, reina, o sea, por todo reinó ou seja, 40 años, 7 años y no medio. total reinou 40 Pero anos, luego 7 reinou anos e meio, 33 mas anos depois sobre Israel reinou e Judá, 33 anos ¿verdad? sobre Israel e Judá, não é verdade? 30. Ahora miren 30 una cosa anos. importante. Agora, uma coisa Algo importante, uma coisa talvez Eh, el sábado, que no o no sábado, fue el viernes, não, foi na cuando sexta-feira, estuve viendo ahí esa parte de quando eu David, estive vendo aí essa parte sobre Davi, a los 23 aos años, 23 anos, él me llamó a viajar. ele me chamou para viajar, com 23 anos, 1997. 1997. Eu E com me dijo, 23 anos. E "Vamos ele me falou, vamos A recorrer a América Latina. percorrer a Estaba América lavando un carro Latina. yo cuando Eu salió estava lavando um carro quando ele y saiu me dice, e me te voy a falou, llevar conmigo para eu vou te levar que comigo cojas unas para vacaciones. que tu tenhas umas ¿Qué férias. vacaciones? Que Eso era férias. como cuando Elías Isso era pasó como por quando Elias donde estaba passou Eliseo y le tira el onde manto. estava Eliseu, jogou o Y manto espérate, dele déjame- e espera, deixa Tenía la eu. última E junta tinha, allí, déjame tinha a última matar junta esse bicho. ¿Qué te he de hecho? bois aí, Y deixa casi matar. E o que é que le foi que eu te tiró, fiz? le había Quase tirado el nada. manto. Ele tinha jogado Algo o manto assim. em cima de Eliseu. Y le dice, Algo assim. E ele me disse, prepara todo que nos vamos.
preparar tudo que vamos embora. Y desde ahí, E desde aí, vean, usted suma vejam você soma 33 años, 33 anos, faz a somatória. 33 Luego, anos, depois 2002, 2002, 1997 1997 mais 33, mais Quanto lhe dá? 33. Quanto é que dá? 2030. 2030. Los últimos 33 Os años últimos 33 anos son muy importantes são muito Porque aí se importantes, cumprem porque 56 anos. aí se cumprem 56 Ou seja que anos. Ou seja, dentro de eso, que dentro disso, podem dentro desse estar intervalo, podem los 3 estar años y medio. os 3 anos e meio. Y vean como hoy nos habló de E 120. vejam como hoje nos falou de Y usted 120. suma del 1906, E você soma cuando de comenzó, 1906, quando começou, na deu-se calle início lá na donde cayó Rua el Espíritu Azusa, Santo, onde o Espírito Santo caiu, na donde Rua comenzó la Azusa, séptima edad, onde começou a y le suma sétima era, 120, ¿da? e soma 120, 2026. resulta em 2026. O sea que hay medio año Ou ahí, seja, que tem aí meio ano, tem aí, más 3 años, son 2030. mais 3 anos, são Siempre 2030. hablamos de que no estamos pendientes Sempre nós a falamos que nós não estamos fechas. olhando que as nos tome datas, a pendentes às transformação, datas. nos vai No tomar dia que a trabalhando. transformação nos tomar, estamos vai nos pendientes, encontrar trabalhando. Mas estamos porque em alerta, No se nos debe porque pasar nada. não se nos deve passar Igual nada, quando coisa alguma. Tal como El quando hermano William, todas o las irmão anotaciones que William, hacía. todas as anotações que ele Y fazia, tengo una allí que no la, e eu tenho uma aí que eu não, donde él había colocado onde ele tinha anotado, 2019. colocado 2019 y medio. e meio. O sea que él sabía que estaba por Ou ahí. seja, que ele sabia que estava Sua partida por aí em 2019. a sua partida, a sua Veja, os ida em profetas 2019. Vejam, os profetas Quando é que sabem termina? Lo quando é que Elías, termina. hermano Branham sabia O também, porque o ele Elias, dice, o irmão "Ahora que Branham tú me sabia vas- também, me llevas, porque me sanas, agora ahora que me tu vas a me llevar." levas, agora que tu me Eso curas, tu foi vais me levar. En el mensaje sobre Isso las alas de aconteceu una na paloma, mensagem sobre as asas de uma noviembre, pombinha veja, em branca. diciembre se Em foi. novembro, vê, e em dezembro ele ele partiu, foi sabia embora. E ele já ¿Qué sabia fecha era que se iba? em que data ele iria, todo isso partiria. Agora, Está tudo reflejado isso lo que Dios está refletindo o cumpriendo que neste Deus tempo estaria bajo o ministério de cumprindo Moisés e Elias, neste tempo sobre bajo os o ministérios de ministério Moisés e Elias, sobre os Apocalipse 11. ministérios de Apocalipse 11. porque algo va a estar Debaixo desses ocurriendo y ministérios, algo va a provocar porque algo vai estar acontecendo e algo vai venga provocar que venha y isso, que ya isso aconteça. digan, ya por fin E que callamos já a digam, este já por fim, já que tanto calamos nos a ha este atormentado. que tanto nos atormentou. Y E vendrá quizás virá, dentro de la talvez, iglesia dentro da igreja, como si todo se como hubiera acabado. se tudo tivesse Pero aí é acabado, quando terminando. Deus, Mas então, aí é quando Deus, Dice que então, el Espíritu de Dios vino diz que o sobre Espírito ellos de Deus y se veio levantaron. sobre eles e se levantaram. Y E eso mismo isso fue lo que mesmo pasó con foi o que la aconteceu primera venida del Señor. com a primeira vinda do Senhor. Vean, él Vejam, ele dio su vida allí. 3 deu a días sua después, vida aí, e 3 dias depois pasó por el disso, paraíso, passou pelo paraíso, luego de predicar las almas depois de encarceladas, pregar fueron para as almas desobedientes en el tiempo de encarceradas, Noé. presas que foram Vean. desobedientes no tempo de Noé, vejam, Pasó y los trajo. passou e os trouxe. Dice, Diz, cuando le dicen al hermano Branham, quando dizem para o irmão Passaria. Branham, passaria, ¿cómo falam para o irmão pasó Branham isso, con los del aconteceria Antiguo tal como Testamento? aconteceu com os Vendria e do nos Antigo Testamento. Viria ressuscitaria. e nos Ou seja, passaria por ressuscitaria, ou nosotros. seja, passaria por nós, Y entonces, por aqui, por nós. E al então, verlos, ao vê-los, entonces los que están vivos então os que serão estão transformados. vivos serão Pero fíjense transformados. Mas prestem atenção em Isso- algo. Isso lo conocerán, o conhecerão, E conhecerão saberão isso e saberão disso. que eso será así. Que isso vai aqueles ser assim, será assim. Há que estão aqueles creyendo y están que bajo estão el séptimo crendo e sello, estão sob debaixo e do estão sétimo bajo la selo, estão cubierta del séptimo sello, sob a coberta, cobertos porque pelo sétimo selo, conocerán esse porque mistério, conhecerão esse conocerán mistério, conhecerão el o porquê, e o saberão motivo, e saberão que eso tiene que cumplirse que isso tem para que se que cumprir pueda venir la para que resurrección. possa vir a Y ressurreição. eso se ha estado hablando, no sé E si isso ustedes lo han esteve se notado, falando, não sei se vocês Como se notaram ha estado isso, falando, perceberam isso, como se esteve para que falando assim disso, vuestra para que assim tristeza vossa tristeza se convierta. se transforme em regozijo, Ou seja, em que alegria. Ou seja, Yo que creo que eu creio no hay que un ser humano não aparte de existe Jesús um ser humano à parte ou primeiro, separado de Jesus, com exceção de Jesus, que que foi o habló primeiro
que falou cómo sería, de como seria, quiénes serían y quem cuándo seria e quando iba a regresar, porque él dijo iria después de 3 días. voltar. Porque ele disse Hijo que del Hombre depois de será 3 levantado. dias o Filho do Homem será Y levantado. es la segunda ocasión E é a segunda ocasião, a ser segunda humano, vez por que um sus ser lábios, humano, pelos hable seus lábios, fale pelos de seus como próprios seria, lábios, fale de como y seria quién también sería e quem também y seria el resultado de e o eso. resultado disso. O sea que acá, como decimos Aqui, como en Puerto nós Rico, falamos em ese sí Porto que tiene Rico, pepitas en la lengua. esse sim que tem pepitas Ou seja, para na falar língua. Ou seja, algo para assim, falar algo assim porque desse jeito, se ha porque identificado con las escrituras. se identificou E com quando as tu te identificas escrituras. com as E quando tu escrituras, te identificas com a não há escritura, Não há não medo. há temor, não tem medo, não há Porque medo nisso. Ya Porque son já são promesas que tienen que cumplirse promessas y que más têm de se cumprir e muito mais cuando Él viene por ustedes. quando ele vem por vocês, Cuando es para llevarse a su quando novia. é para levar a sua Entonces, noiva. Então, Tenga lo que tenga que hacer. tenha o que Ele lo tiver hará. que fazer, ele Por o fará. Sus escogidos. Pelos seus por la escolhidos, pela noiva. Y el pueblo será un pueblo entendido. O povo E será um povo compreenderá que todo entendido isso e compreenderá que entenderá que tudo sucede. isso terá de Agora, acontecer. estamos Agora, disfrutando estamos deste tempo, desfrutando deste porque ele tempo, dice, porque ele "Cuántos diz desearían quantos estar desejariam en un día estar del em Hijo del um Hombre". dia do Filho do Homem. Dice, Diz uno de los días del Hijo del Hombre. um dos dias do Filho do O Homem. sea, en uno de los días Ou seja, em um dos donde el Hijo dias del Hombre estaria onde o Filho siendo do Homem estaria manifestado, sendo siendo revelado. manifestado, sendo O revelado. sea que es una bienaventuranza Ou seja, que é uma estar bem-aventurança hoy estar en pie hoje em delante pé del Hijo del Hombre, diante do estar Filho em do pé Homem. Estar em pé delante diante del león do leão de la tribu de Judá, do leão da tribo de del Judá, Rey de Reyes y Señor de do Señores, Rei de en su Reis e obra Senhor de de reclamo. Senhores em sua obra de reclamação. Así que De modo hoy que es hoje león de Judá. é leão Esse é de Judá. El Esse tema de esta pequeña plática é ya o lo tema venía desta pequena conversa. desde Eu já vinha, quando terminou desde Billy, quando já o Billy venía anotando terminou, eu já vinha fazendo as anotações, lo anotando que o me que faltaba por hablar. me faltava Hoy por no te falar. encontraba cómo Hoje acabar. eu não encontrei um E- jeito de acabar e Todo vai- de terminar. E tudo vai A desembocar desembocar en ese momento glorioso nesse momento de la glorioso resurrección. da ressurreição. Así que estemos preparados. Assim que estejamos Porque de um momento preparados, prontos, porque de um momento para Algo outro, grande estará sucediendo en algo medio de la grande iglesia, estará acontecendo no meio lo da cual es para igreja, bendición de todos. e isso é para a bênção de todos. Aprovechemos bien el tiempo Aproveitemos bem o que nos tempo queda, que que es nos corto, resta, que é bem porque curto, porque estos días no van a volverse. estes dias não a vão voltar repetir-se. a se repetir. Son días São en dias donde podemos tener compañerismo onde podemos ter alrededor de la companheirismo palabra, em torno da estando nestes palavra, corpos, estando lo cual nestes não se vai repetir corpos. novamente. E isso não vai se repetir novamente vida de novo. A vida es tan y tan frágil, é tão e tão frágil, que a vida, que debemos de aprovecharla. devemos No aproveitá-la, pensando en cosas não pensando em coisas que son pasajeras, são sino más bien passageiras, mirando a la meta, senão bem melhor las olhando cuales para a las promesas meta, divinas, meta que e com são nuestra ou é mirada as sempre promessas puesta en divinas las e com o cosas nosso olhar de sempre Dios, en colocado, las cosas posto nas celestiales, coisas de Deus, puesto nas los coisas ojos celestiais, arriba. colocados nossos olhos em Quando cima, todas nossos estas olhos cosas colocados em cima, comiencem a lá em suceder, cima, quando dice, erguios todas essas coisas começarem a levantad acontecer, vuestras cabezas, diz erguei-vos e vuestra levantai redenção vossas está cabeças, cerca. porque vossa redenção Vuestra está próxima, transformação. vossa transformação. Así que De continuemos modo que continuemos bajo las alas sob debaixo das de Moisés asas y Elías. de Moisés e Elias. No se salga, Não dessas saia dessas asas. no se salga Não como saia en un aguacero, usted ve como los em um pollitos aguaceiro, numa chuva, aí você vê metidos, os pintinhos quando aí se metidos trata ou de salir debaixo, uno, e quando um vean como tenta la gallina sair, rápido, a y le galinha mete vai un dar cocotazo con el pico y métete para dentro. dá um cocorote de vez em com quando, se o usted vê um pico açoite, e ele mete-se para é dentro. Então, porque de vez em está um quando, quando pouquinho você vê um açoite, saindo-se, açoitada é e tudo porque isso você está para saindo. E tudo isso bendición é de usted para a
tua vea própria todos los bênção. problemas y las Vejam situaciones todos os problemas, como as algo de situações, bendición de parte como de uma Dios. coisa de Porque bênção para los hijos de Dios todo para as obra coisas para de bien. Deus, porque para os filhos de Assim Deus que não se tudo obra desanime para o bem. Assim por que não se nada, ni desanime nadie, ni por ninguna nada nem cosa, ninguém, nem por sino que nenhuma piense coisa, más bien que Dios senão el que que pense, está pelo contrário, que é alineando. Deus que está E quando você alinhando vai ver, você, e puxa, quando pero você esto vai obrou ver, vai para bien verificar, para olha, mim. mas isso aqui operou para Mira o bem como para se mim. tornou todo en Olha bendición. como tudo isso tornou-se Y em lo que no bênção. entienda, pues, E más aquilo que adelante, tu não ya entendas, Dios le mas mostrará lá que na fue frente por algo. Deus te mostrará que foi Assim por que alguma sigam coisa, foi adelante, por algo. Assim que agarrados continue del em arca frente, de la palabra, agarrados da arca da bajo la palavra, cubierta sob de a las alas, bajo coberta, la a cobertura cubierta del das séptimo asas, sello, sobre a bajo el cobertura do león, sétimo porque selo, hoy es el sob león. debaixo do leão, porque hoje Y é o ahí leão. no E aí azotará la não muerte, açoitará, a morte não tanto la açoitará muerte aí, espiritual como tanto a morte la espiritual muerte como física. a Si morte alguno física. se tiene que ir antes, Se alguém tem que no se partir preocupe. antes e ir, não Esa fique faltan preocupado par de com días isso. para que vuelva otra vez en medio Faltam nuestro. só uns diazinhos Pero para que volte a mi estar no deseo nosso meio novamente. es que todos Mas o meu permanezcan desejo é que vivos. todos Mi permaneçam deseo es que vivos. todos O meu reciban desejo é que todos la transformación recebam estando vivos. a transformação estando Ese es vivos. mi deseo. Esse é o meu desejo Deus sabe e Deus que sabe que Si uno le pide, se uma pessoa com pede, fé, se a gente pede creyendo, com fé, crendo, Dios Deus lo cumplirá. o Así que usted cumprirá. pida por Assim la que você transformación creyendo peça pela transformação, que usted la crendo va a que obtener. você a vai Pero obter, a siempre, vai ter. como decía Mas Jesús, sempre, como Jesus se haga dizia ou conforme falava, que se a faça tu conforme voluntad, a tu a perfecta tua voluntad. vontade, E a tua aí, perfeita no hay vontade. E ningún aí, problema. não tem Por nenhum eso dice problema Pablo, ni nisso. la Por muerte, isso ni- Paulo diz, nem a ni morte, nada nem nos apartará nada nos del amor afastará do En amor Cristo. em Del amor Cristo, en Dios. do amor Bueno, em Deus. Bom, Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Deus os abençoe, E Deus os guarde e Siempre es una bendición y privilegio para sempre mí é uma bênção e um platicar privilégio para mim conversar estos ratitos así, los esses cuales tempinhos assim, desse jeito, os nos quais llenan de alegría, de nos regocijo. enche de alegria, de Porque regozijo, a porque un Dios tan vemos grande, a um Deus tão a un grande, Dios, a um el Deus, creador de los cielos y de la tierra, o Criador dos céus e da obrando de terra, una forma tan obrando, operando de uma forma tão sencilla y tan simples sencilla. e tão E isso simples. E isso Nos llena de regocijo, de nos alegría. enche de le damos regozijo, gracias de a alegria e damos que seja graças a Deus Como que decía el pueblo seja allí, assim, como a dizia o Moisés. povo aí Mejor hable para Moisés. Moisés, que mulher, E que que não melhor seja fale assim, Moisés e que não seja Como se assim, oía como en se ese monte ouvia los truenos y nesse relámpagos monte y os todo. trovões, relâmpagos e todas Mas Deus essas sempre coisas, lhe tudo aplazido isso. Mas Deus sempre se hablar de aprove e su se pueblo agradou en el común. falar com seu povo da forma comum, Aunque do a normal. veces se le atraviesa a Ainda uno que la às L, vezes atravessa-se alguém fala com L atravessado algunas e palabras algumas un poco palavras um pouco que não sean são, quizás de que não elocuência, sejam talvez de uma pero forma assim eloquente, lhe aplazido mas assim Deus se agradou, así le ha placido assim al agradou-se, creador de los cielos y de la tierra agradou o Criador dos céus e da cumprir terra fazer assim, cumprir su venida. a sua vinda assim, dessa forma. Uno de vuestros hermanos, Um de vossos irmãos, uno que te conoce, um que te conhece, uma Vê? pessoa que te E aí? conhece, vê? E aí se ve el amor de se Dios. vê aí o amor de Porque Deus, porque Somos, somos, vamos a decir, vamos falar assim, de la misma cepa, somos da mesma cepa. nos persigue la mancha de Nos plátano, persegue a mancha de banana, E nos persegue. entre una cosa y otra, E entre siempre uma coisa e nos outra, buscamos la vuelta, sempre nos ayudamos, a gente procuramos porque resolver as conhecemos coisas, nos ajudamos porque todas nos nuestras conhecemos necesidades, nuestras e cosas, todas as nossas e assim seguimos necessidades, adelante. todas as nossas coisas, e Pero assim graças a continuamos Deus que em foi frente. assim. Mas graças a Deus Porque que senão, foi ¿dónde assim, estuviera aconteceu usted? ¿Y assim. dónde estaria eu? Porque senão onde você estaria Pero e la onde eu misericórdia de estaria, Dios ha sido tan mas a grande misericórdia de Deus foi que tão Ele, neste grande, tão tempo, grande, que Ele neste dejó tempo lo deixou más grande. o maior, Dejó para nosotros, deixou sus para dos nós as suas duas asas. dejó los ministerios de Moisés y Elí, Deixou os ministérios de Moisés Dejou e de Elias. Deixou su misericordia por última a vez. sua misericórdia pela E última vez. E Ahí aí no nos tocará. não nos tocará, La não vai muerte. tocar em nós. A E morte não nos tocará. Está Que rondando. está Vean o rondando, que está? leímos aí ao final. Vejam o que nós lemos aí no fim, Como no depois final, como depois De la edad de la piedra angular Da y del era séptimo sello ser abierto, lo da que pedra viene es angular e o sétimo selo ser Terceira Guerra aberto, o que vem é a Terceira Ou seja, Guerra que já- Mundial. Ou seja, que esto já va bien rápido, isto vai muito, muito rápido. porque luego que la Porque iglesia depois que a esté igreja lista, esteja pronta, preparada, vamos a
vamos dejar este mundo patas para arriba, deixar esse mundo de pernas 30, para o ar, 40 días y nos vamos. 30, 40 dias e vamos Ou seja embora, que partimos. Ou pronto seja, que Deus estará cumprindo brevemente todas Deus essas estará cumprindo todas E essas promessas e Ya Já estaremos allá en la cena de las bodas del estaremos Cordero. lá na ceia das bodas Y do podemos Cordeiro. decir E poderemos dizer, valió la dizer pena lá, valeu a pena mantenernos acurrucados manter-nos bajo las alas del Omnipotente. aconchegados debaixo das asas do bajo las alas de Onipotente, Moisés e Elias. debaixo das asas de Moisés e Elias. E Ya já cuando llegue esa etapa, quando chegar essa en etapa, donde vendrá esa onde muchedumbre de virá gente, essa multidão de la gente, cual es a ese mundo qual denominacional. é esse mundo denominacional. Recuerden ahí Lembrem-se lo que el que hermano aí Branham habló de que o que o irmão Branham falou cuando de ese que mundo denominacional quando esse mundo denominacional comience a recibir el mensaje, comece a receber a mensagem, es la exacta hora de su venida. é a exata hora ahí da sua plenamente vinda. se cumplirá Já aí plenamente se cumprirá tempo, aí nesse la media tempo hora de silencio. se cumprirá a meia hora Já de plenamente silêncio estará. plenamente. Já plenamente estará. Eso siendo cumplido, Isso sendo Recuerden que cumprido, quando algo lembre-se de que quando a su algo máximo- chega ao a su seu máxima máximo, expressão, a sua máxima no quiere decir que expressão, está não a quer mitad. dizer que está pela metade. más bien está llegando a su Bem final. melhor. Pelo contrário, está chegando a seu fim, a Porque seu esa final. manifestación llega a su Porque final essa manifestação en la chega ao visión seu de la fim carpa, ya cuando na el visão ángel da está carpa da mostrando el tenda, hermano já Branham quando o allí. anjo está mostrando para o E irmão la meia hora Branham de aí, silêncio nesse e a tempo meia hora de silêncio estará nesse tempo já estará en em toda su plenitud abierta, toda a sua siendo plenitude aberta, materializada esa sendo media hora de materializada silencio, essa pero meia ya hora de después de eso, silêncio. Mas já já depois entonces, disso, já vendrán então los 30, 40 días, y virão ya la os cena de las 30, bodas del Cordero. 40 dias e depois a ceia das E bodas do recuerde que Cordeiro. é quase E por lembre-se meia que é quase por meia hora, quase. Y hay allí, E aí há, en el ou libro tem de las 70 semanas no de livro Daniel, das 70 semanas de Daniel, ahí aí nos habla y él escribe nos fala aí, ele escreve aí, lo que es la media hora, o que é a meia hora, cuándo comienza y cuándo termina. quando ela começa e quando ela termina. Porque si usted sabe Porque cuándo se va a você comenzar sabe quando vai los 3 começar años y medio de la gran os 3 tribulación, anos e meio da grande usted tribulação, você já sabe ou fica cuándo se acaba la sabendo media hora. quando vai acabar a meia Pero hora. recuerde que la media hora Mas lembre-se que a puede meia hora también extenderse também pode se hasta los estender primeros años del milenio. até os primeiros anos do milênio. Porque todo eso está encerrado tudo isso está en esa media selado hora, nessa casi meia hora. media hora. Quase Ou seja, que meia hora, ou podemos dizer, seja que antes da podemos grande dizer ou tribulação falar ou antes da grande depois da grande tribulação ou tribulação. depois da grande tribulação. O sea que el tiempo Ou seja, que o tempo está tan corto, está tão Comparado com a curto o eternidade, tempo pois, comparado com a eternidade, pois, como dice el hermano Branham, una como media hora diz o irmão Branham, uma meia hora puede pasar rápido pode passar rapidamente. si uno está en Se a pessoa está ou diversión, estiver divirtiéndose o algo así. em diversões, se Pero, divertindo, coisas si desse está tipo. Porém, se entre ela a vida e está a morte, entre a vida e a morte, Ya eso, un minuto, un isso segundo, eso já es um como una minuto, um eternidad. segundo, isso já é como uma eternidade, como se Como fosse quando uma uno vai correr um eternidade. exame e Quando está a aí, pessoa vai fazer o exame, isso uma se prova leva está aí tempo e o lento. tempo vai, Ou quando está vai esperando sendo por bem algo, lento e quando está esperando vê, por algo, suspenso. vê em Y así suspense. estamos, O que tempo é parece como lento. que es una E eternidad, assim pero es estamos, tan como que corto parece que é uma eternidade, mas é tão curto que que lo que vamos a recibir es algo tan o grande que vamos receber é algo tão grandioso, essa tão meia hora de grande, silêncio se que essa haria- meia hora se de vai ser tão silêncio curta vai se fazer quando bem nos curta, tão curta demos que cuenta, quando já estamos na cena das percebamos, bodas já do Cordeiro. estamos na ceia das bodas o sea, do va a ser Cordeiro. algo rápido. Ou seja, vai ser uma coisa Así que rápida. aprovechemos este tiempo. Assim que aproveitemos esse el tempo no Dios qual nos ha permitido Deus nos vivir permitiu y estar viver e estar en pie em delante pé del Hijo del Hombre, en pie diante do Filho do e debaixo Homem, em pé e de las debaixo das de las alas asas. de Das Moisés e asas Elias. Bueno, de Moisés e hoy Elias. es Bom, hoje é León de Judá. Leão de Recuerden Judá. que él viene por la tribu, Lembre-se que ele vem Judá. pela tribo de Judá, por la tribu de Judá, pela tribo que de es Judá, que el é reino del sur. o Y ahí reino está do el palo sul. de Judá, E aí con está a el vara palo de Judá com a de vara Efraín, de Efraim, de José por la mano de de Efraín, José pela mão Los dos de palos. Efraim, as duas varas. en la mano del profeta. Na mão ya do si profeta. entramos Bom, por la já palo, assim já entramos pelas outro varas tema, e pero vean já é outro como tema, Deus mas nos ha vejam ido como abrindo Deus nos tem por medio de su nos palabra. vem abrindo, nos tem ido abrindo Todos através da esos sua mistérios palavra, que vem antes abrindo não lo todos veíamos. esses mistérios que antes nós não víamos abiertamente, porque no era el abertamente, tiempo
porque não era o tempo. Estaban siendo hablados y fueron Até hablados. ainda estavam sendo, mesmo Quando sendo falados, estavam escuchamos sendo agora, falados, e dice, quando "Pero como escutamos no vimos agora, eso antes?" mas como é que nós não vimos E já ele isso vinha antes? hablando deste tempo, E ele já vinha falando já vinha desse hablando tempo, desses já vinha ministérios, falando desses já vinha ministérios, hablando de la já obra vinha de falando reclamo, da obra e de não reclamação, e veíamos não, porque nós não víamos Deus guardou porque todo e cuidou todo Deus para que guardou não tudo isso e se guardou levantaram tudo imitadores isso, todas essas coisas, para a que não se tratar de fazer levantassem o mesmo imitadores para tentar e fazer a levar-se mesma coisa e ao levar É o aún povo assim? consigo. E E aí, sempre mesmo se levanta assim, um que e outro, sempre se levanta e um ou sempre há outro, um se que outro levanta, que e cai sempre tem um ou en outro la que mentira cai del diablo. na mentira Porque do el único diabo. Porque o que único imita que imita y el único que es un e o único que usurpador é es el diablo. um usurpador é o diabo. Al blanco blanco y al... Ao branco, o Negro, branco, e ao negro, o Hay negro. otro dicho acá, pero no lo Tem vamos a outro decir. ditado por aqui, mas nós não vamos Pero- falar. Ya Porém, ustedes entienden. já vocês, lá vocês Pero entendem vean isso, como- vocês entendem isso. Mas vejam como, ¿Cómo Dios ha guardado eso? como Deus tem guardado Tanto isso, e guardou tanto isso que- tanto e tanto, muito, Cuando porque Dios quando entonces va a cumplirlo. Deus então vai cumpri-lo, Entonces, vai como não cumprir isso, puderam então, imitar, como pois não então puderam o que hacen imitar, es pois então o que eles atacar, fazem é hablar en atacar, contra, falar contra, e falar blasfemar, mal e blasfemar, pero ya cada uno mas recibirá já cada um receberá, aquello cada qual receberá para lo aquilo cual para o qual ha estado y la actitud que ha esteve tomado e a atitude que frente à tomou palavra. diante na frente, atitude diante da que tomam palavra. os escolhidos A atitude que os é, eu lo escolhidos recebo. tomam ou assumem é: Eu lo creo. eu recebo, eu creio y yo nele. quiero permanecer E bajo eu tu quero alas, permanecer Señor, debaixo porque de yo tuas deseo asas, Senhor, mi porque eu transformación. desejo minha E para transformação. E esa para es la eles, transformación. a transformação E é como é para uma eles. promessa E para como el é que uma crê, promessa para aquele Pues que crê, entonces, pois então, solamente los que creen só e aqueles los que que están creem creyendo e aqueles que del estão crendo cumplimiento de su venida o cumprimento son los que da van a sua recibir vinda são os esa que vão promessa. receber essa promessa. no hay quien se los despinte. Não há quem Ou seja, despinte isso deles. Pueblo de Puerto Rico Desfaça y pueblo isso deles, ou seja, que latinoamericano. povo de Porto Rico e povo todos los latino-americano creyentes en e esta todos etapa, os crentes nesta la tercera etapa, etapa, en este a terceira tiempo final, etapa neste tempo do e fim, que neste me tempo estão final, escutando e e que seguirão estão me escutando escutando a e voz continuarão de los escutando a siete voz truenos, dos la sete voz de la trovões, enseñanza bajo a voz carpa, do ensinamento yo sobre les quiero carpa, decir sobre que tenda. Eu quero todos lhes dizer que todos serán transformados. serão transformados Y todos e se todos irán a la cena de irão las para a bodas del ceia das Cordero. bodas do Cordeiro. Porque Porque están escuchando estão escutando la fe de rapto. a fé de Y si rápido. usted escucha la fe de rapto, E se você escuta a pues, ¿qué fé va a de producir la fe de rápido, pois rapto? o que é que vai Pues el produzir a fé de rapto. rápido? Ora, o sea, o rápido. producirá Ou seja, esos produzirá cuerpos eternos y esses glorificados corpos eternos e glorificados, esse traje produzirá esse traje, essa de roupa astronauta. de astronauta. y para ir para allá E para tienen ir que até tener esse lá, traje. para lá, tem que ter essa roupa. pueden Esse engancharse en un traje cohete y llegar allá. não pode se dependurar num Los que foguete van e a chegar estar allí até son lá. los Aqueles que que vão estar lá são tienen esse aqueles traje de que astronauta. têm essa E roupa, esse ustedes traje de astronauta. le E están vocês obteniendo. o estão ya obtendo. están en los toques finales. Já estão nos retoques finais. Que si los guantes, que si los As cascos, luvas, os todos los capacetes, pormenores, todos esses pormenores, porque pronto nos vamos a ir de esta brevemente Já nos os juízos vamos divinos desta estão por terra. cair. Os juízos E divinos a já estão Terceira por Guerra cair Mundial e a Terceira está por Guerra acontecer, Mundial pero está por acontecer. no Porém, nos tocará. não nos Seremos tocará. sacados desta Seremos terra tirados desta para estar terra na cena de las para bodas estar del na ceia das Cordeiro. bodas do Assim Cordeiro. que De modo que Dios les bendiga, Dios les guarde. Deus os abençoe, Deus os guarde. E Saludos, saudações, Barroleta, saudações Venezuela. a todos os irmãos lá na Que Dios los Venezuela. bendiga grandemente. Que Deus os abençoe E todos grandiosamente. os irmãos em Santo E todos Domingo, os irmãos em México, Santo Domingo, no Estados México, Unidos, nos Estados em El Unidos, Salvador, em toda em El Centroamérica, Salvador, na em toda a América Latina, Central, na e América los que estão em Latina. Europa E também, aqueles que estão também na todos os Europa, em todos os lugares. Sigam agarrados de la palavra Continuem del arca. agarrados da palavra Sigam da bajo la arca. cubierta Continuem sob de a las alas. cobertura Não das se salga asas. de aí. Não saia daí dessa cobertura. Ni para mirar para fora Nem para dar uma olhadela lá Mantenha-se fora aí um pouquinho. debaixo, Não, mantenha-se aí porque debaixo. aí Porque é aí estão seguros. estão fora de seguros, assegurados. Fora Va a daí, azotarle vai lhes la muerte. açoitar, a morte vai lhes açoitar fora a daí. recibir la tribulación. Vão O receber sea a que tribulação, ou seja, manténgase que aí para que mantenha-se aí para que no não les pase lo lhes que le pasó aconteça o que a la aconteceu esposa com de a quién? esposa de quem? De De Ló. quem? De Ló.
Sigan las instrucciones Continuem sigam as de instruções esos ángeles. desses anjos. Salgan deprisa. No miren Saiam para atrás, depressa, não olhem Sino que para mirem trás, senão que para el olhem frente siempre. sempre Para para trás, nem para frente, correr para impulso. adiante. Para trás nem para Deus pegar os bendiga, impulso. Deus os Que guarde. Deus abençoe, Deus E os guarde. hoje es E hoje Leão é de Judá. Leão de Judá. Hoy no es un cordero. Hoje não é um cordeiro. Ahí es donde se van a equivocar muchos. Aí é onde muitos vão Van errar. a pensar que es un Vão estar cordero. equivocados. Vão pensar que é um cordeirinho. Como mi hermano Miguel decía, Como o irmão Miguel no, es dizia. un gatito. Não, isso é um gatinho. Gatinho? Mucho respeto con el león. Muito respeito com o leão. Porque Tenham com muito o rei hay respeito que com o ter leão. respeto. Porque com o rei E tem com que os ter reis e respeito com o sacerdotes rei. E também. com os reis e No se sacerdotes metan também. con los leones tampoco. Não se metam, tampouco se metam Ou com os seja, aqui leões. Ou seja, Es aqui un pueblo é um de povo reyes y sacerdotes. de reis e Un sacerdotes. pueblo de leones. Um povo de Los leões. cuales reinaremos Os por el quais milênio nós e por reinaremos la pelo eternidade. milênio e pela eternidade. Hoje es é león Leão de Judá. de Dios les Judá. bendiga. Dios les Deus guarde. abençoe, Deus A os todos. guarde. Dios los bendiga. A todos. Bendiga. Deus te abençoe. Palavras do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.